a estagiária Jeane e hoje darei continuidade à aula de bactérias. Na aula de hoje, vamos conhecer os inúmeros benefícios das bactérias e algumas das doenças causadas pelas bactérias patogênicas. Vamos relembrar a aula anterior. Nela, vimos que as bactérias são micro-organismos vivos, unicelulares, procariontes, autotróficas ou heterotróficas, que estão por todos os lugares no ambiente e no nosso corpo. A estrutura de uma bactéria é formada por citoplasma, membrana plasmática, parede celular, cápsula, ribossomo, plasmídeos, fímbrias, o nucleóide, o flagelo. Existem milhares de espécies conhecidas que apresentam formas, habitats e metabolismos diferentes. De acordo com a morfologia, as bactérias podem ser classificadas como cocos, bacilos, vibriões, espirídeos e espiroquetas. Apenas no final do século XIX é que as bactérias foram associadas à ocorrência de certas doenças, como hanseníase, gonorreia, tifo e peste bubônica. Somente uma pequena parte das bactérias é patogênica, ou seja, causadoras de doença. Aqui nesse quadro temos algumas das doenças causadas por bactérias e as respectivas bactérias que causam essas doenças. O tétano, a cólera, a desinteria, o contágio ocorre por meio de alimentos, água ou objetos contaminados. A hanseníase ou lepra, meningite, tuberculose, o contágio ocorre por meio de gotículas de saliva dos doentes ou portadores. A sífilis, a gonorreia, a clamídia, o contágio ocorre por meio do contato sexual sem preservativo. As doenças bacterianas podem ser prevenidas por meio de hábitos de higiene e das vacinas. Manter a vacinação em dia, lavar bem os alimentos, evitar o contato com água contaminada, lavar bem as mãos, usar preservativo. O tratamento dessas doenças se dá pelo uso correto dos antibióticos. O uso correto dos antibióticos evita que ocasione as superbactérias, que são bactérias que desenvolvem resistência a antibióticos. As bactérias apresentam um papel importantíssimo na manutenção da vida e do equilíbrio do ecossistema, atuando como fixadores de nitrogênio, decompositores, desnitrificantes, na produção de alimentos, na indústria farmacêutica e química, entre outros. As bactérias do bem. As bactérias do bem, elas controlam a multiplicação das bactérias ruins que podemos acabar ingerindo. Em nosso organismo, as bactérias ajudam na construção da barreira intestinal que protege o nosso corpo da ação de micro-organismos patogênicos oriundos dos alimentos. Graças a elas, também conseguimos absorver determinados nutrientes, por elas produzidos durante a fermentação dos alimentos que ingerimos. O nosso intestino ele está lotado de bactérias. Elas auxiliam na digestão, absorção de nutrientes, produção de vitaminas, ajuda a regular nosso sistema de defesa. Então, as bactérias elas são muito importantes. Juntamente com os fungos, são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica. A decomposição da matéria orgânica é um processo realizado pelos organismos decompositores, fungos e bactérias, os quais utilizam a matéria orgânica morta para sua alimentação, fezes, urina, restos de seres vivos, folhas, galhos, raízes
e garante que nutrientes sejam novamente lançados ao meio para que possam ser aproveitados. Além da decomposição, as bactérias são os únicos organismos capazes de retirar o nitrogênio do ar e fixá-lo, incorporando ele na cadeia alimentar. No solo, as bactérias, chamadas fixadoras, agem captando o nitrogênio e transformando ele em amônia, que será utilizada pelas plantas. Essa planta serve de alimento para os animais. E quando um dia esses animais ou uma dessas plantas morrerem e as bactérias decompositoras começarem a atuar na matéria orgânica, devolvendo o nitrogênio na forma de amônia para o solo. Nesse caso, as bactérias são cruciais no ciclo do nitrogênio e propicia a liberação de nutrientes ao meio, como água, sódio, potássio, fósforo, nitrogênio. A decomposição propicia a reciclagem de nutrientes. Na engenharia genética e biotecnologia, o potencial biotecnológico das bactérias aumentou nas últimas décadas devido ao desenvolvimento da engenharia genética, que é a técnica de manipulação do DNA, fazendo-as produzir substâncias de interesse comercial como o hormônio de crescimento e insulina. As bactérias na produção de remédios e suplementos. Na indústria farmacêutica são produzidos antibióticos e vitaminas e a toxina botulítica, que é utilizada no botox, a partir de bactérias. A indústria química também emprega bactérias para obter substâncias como o metanol, o butanol, a acetona e outros. As bactérias na produção de alimentos. As bactérias são utilizadas na fabricação de iogurtes, queijos e coalhadas, em que se utilizam os lactobacilos. As bactérias para biorremediação de ambientes. As bactérias são introduzidas em ambientes contaminados por petróleo, metais pesados, agrotóxicos, esgotos e outros resíduos para descontaminação. As bactérias agem oxidando compostos orgânicos nocivos e tornando-os inofensivos. Nesta aula vimos que as bactérias estão por todos os lugares do nosso corpo, nos alimentos, como iogurtes, queijos, em medicamentos, no tratamento de esgoto, e apenas uma parte das bactérias causa as doenças, que podem ser prevenidas por meio de hábitos de higiene, vacinas e preservativos. Essas foram as referências. Obrigada pela atenção.